Nos próximos capítulos de Dona de Mim, os conflitos familiares e as intrigas empresariais se intensificam. Abel, cada vez mais pressionado pela situação em sua casa, repreende duramente os filhos após um desentendimento. A tensão no ambiente é palpável, mas Ayla, sensível e conciliadora, tenta amenizar os ânimos e acalmar os irmãos, buscando restaurar a harmonia. Enquanto isso, Samuel decide confrontar Ricardo sobre a auditoria fiscal da fábrica. Preocupado com possíveis irregularidades, ele quer entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da empresa. Ricardo, visivelmente desconfortável, tenta desconversar, mas Samuel insiste, determinado a descobrir se há algo sendo escondido. Do outro lado, Sofia surpreende ao fazer um desenho tocante retratando seus dois pais, Léo e Jaques. O gesto, inocente e comovente, deixa Léo emocionado, mas também inquieto. Ele teme o impacto emocional que a confusão de Sofia possa causar, especialmente agora que Wanderson reapareceu alegando ser o pai biológico da menina. E é justamente esse o ponto que provoca um dos momentos mais tensos do dia. Wanderson, acompanhado de Jaques, invade a sala de Abel para exigir reconhecimento como pai biológico de Sofia. Com arrogância e sem cerimônia, ele pressiona, querendo garantir algum tipo de direito, ou, como Abel suspeita, algum lucro. Jaques tenta conter o ex-amigo, mas a situação rapidamente sai do controle. Em paralelo, Ryan finalmente conquista sua liberdade após um período conturbado. Lucas, aliviado com a notícia, decide ir ao encontro do irmão, mas pede que Danilo o acompanhe, sentindo que esse reencontro pode ser emocionalmente delicado. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Dona de Mim. Em uma revelação chocante, Wanderson admite para Jaques que jamais perdeu a memória, como dizia. A alegação de amnésia era apenas parte de um plano para se aproximar da filha e manipular todos ao seu redor. Agora, com a farsa descoberta, ele passa a chantagear Jaques, exigindo dinheiro em troca de silêncio. Jaques, arrasado, percebe que o perigo que Wanderson representa é maior do que imaginava. Abel, em meio a tantos conflitos, desabafa com Léo e admite seu maior medo: perder Sofia. O avô, que criou a menina com amor e dedicação, teme que os laços construídos com ela sejam rompidos por causa das ameaças de Wanderson. Enquanto isso, Samuel continua sua investigação e pressiona Patrícia por informações. Patrícia, aflita, confirma suas suspeitas e decide alertar Ricardo sobre o risco iminente de o esquema de sonegação ser exposto. A tensão cresce e a teia de segredos começa a se desfazer. Gisele, percebendo o distanciamento entre Davi e Léo, incentiva o amigo a lutar por aquele que ama. Se você ainda sente algo, não deixe escapar. Vai atrás dele. Zrenia O. Capítulo se encerra com Samuel flagrando Wanderson rondando a escola de Sofia, aumentando ainda mais a apreensão sobre os próximos passos do pilantra. O embate entre os irmãos Abel e Jaques tomará contornos ainda mais sombrios, com direito a chantagens emocionais, ameaças judiciais e alianças perigosas. Movido pela ambição desenfreada, Jaques dará mais um passo em direção à presidência da Boaz, a tradicional empresa da família, e dessa vez usará ninguém menos que a pequena Sofia como peça-chave em seu jogo sujo. A tensão começa quando Abel é surpreendido ao receber uma intimação judicial entregue por uma oficial de justiça. Sem entender do que se trata, ele lê os documentos e fica estarrecido ao descobrir que Wanderson, o pilantra que surgiu alegando ser o pai biológico de Sofia, entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade. O golpe é profundo e inesperado, e o momento, constrangedor. Ao lado de Jaques, que finge surpresa, Abel se vê humilhado diante dos funcionários da Boaz. O que Abel não sabe é que Wanderson agora vive sob o mesmo teto que Jaques. Depois de anos afastado e dado como um oportunista sem escrúpulos, Wanderson voltou à vida de Sofia dizendo-se arrependido e disposto a reconquistar a filha. Mas a verdade é bem mais sombria. Ele está sendo manipulado por Jaques, que o acolheu em sua casa com um único objetivo:
usá-lo como arma para desestabilizar Abel e tomar o controle da Boaz. Assim que a oficial de justiça deixa o local, Abel, tomado pela fúria e desespero, se volta imediatamente contra o irmão. Isso é coisa sua, tenho certeza disso, acusa ele, encarando Jacques com raiva. O vilão, no entanto, mantém a pose fria e debochada que o caracteriza. Ah, meu irmão, não tenho poder para convencer um juiz de coisa alguma. E convenhamos, não tem nada de absurdo num pai reivindicar o direito à própria filha. Rebate ele, com um sorriso cínico nos lábios. Abel não se deixa enganar. Ele conhece bem o caráter do irmão e sabe que há algo por trás desse processo. Você está usando o Vanderson. Sua ambição vai colocar a vida da Sofia em perigo. Dispara, com a voz embargada de revolta e medo. A simples ideia de perder a guarda da neta o desespera. Nesse momento, Jacques finalmente deixa cair a máscara e revela o plano. Vanderson está sob meu controle. Não é melhor assim? Pelo menos você sabe com quem está lidando. A frieza das palavras atinge Abel como um soco. Ele tenta manter o controle, mas a raiva transborda. Você é um monstro, um covarde, diz se afastando. Mesmo diante da reação do irmão, Jacques insiste. Ele se aproxima e, com um tom ameaçador, deixa clara sua chantagem. Se você abrir mão da presidência da Boaz, Vanderson desiste da guarda. É simples. Você entrega o cargo e continua com a menina. Abel, indignado, tenta resistir. Como você pode usar a Sofia para me chantagear? Pergunta incrédulo, como se ainda procurasse algum resquício de humanidade no irmão. Mas Jacques não recua. Ao contrário, se diverte com o sofrimento alheio. Chantagear é uma palavra muito forte, Abel. Digamos que é uma negociação. Você ganha, eu ganho, todo mundo feliz. A conversa termina com Abel mandando Jacques sair de sua sala. O empresário, no entanto, sai vitorioso, certo de que conseguiu plantar a dúvida e o medo no coração do irmão. A ameaça é clara. Ou Abel entrega o cargo, ou enfrentará uma batalha judicial e emocional que pode lhe custar a guarda de sua neta. Com essa nova reviravolta, o futuro da Boaz e da família Boaz Rangel fica mais instável do que nunca. Abel, sempre íntegro e comprometido com os valores herdados do pai, agora se vê encurralado por alguém do próprio sangue, que não hesita em destruir laços familiares em nome do poder. A situação o fragiliza, e ele passa a considerar se deve mesmo abdicar da presidência para proteger Sofia. Mas será que ceder ao jogo de Jacques será suficiente? Ou o irmão encontrará outras formas de manter Abel sob seu controle? E até onde Vanderson está disposto a ir, agora que está sendo usado como peão nessa disputa? Enquanto isso, pessoas próximas começam a perceber que algo está errado. Léo nota a inquietação de Abel e o questiona discretamente. Ayla, que sempre foi protetora com Sofia, pressente que a menina corre perigo. E Samuel, mesmo distante das disputas da empresa, sente que o pai está enfrentando algo grave. O clima na Boaz se torna cada vez mais pesado. O jogo de poder atinge um novo patamar, onde chantagens emocionais se misturam a interesses empresariais e familiares. Jacques mostra mais uma vez que não possui limites e que está disposto a sacrificar qualquer um, até uma criança, para chegar onde quer. Em breve, o público verá até onde Abel será capaz de resistir. E se alguém conseguirá impedir Jacques antes que ele destrua tudo à sua volta. Uma coisa é certa. Em Dona de Mim, as máscaras continuam caindo, e o preço do poder nunca foi tão alto. Então, nos próximos capítulos de Dona de Mim, Léo tenta manter a compostura quando é chamada por Sofia. Apesar da tensão que sente por dentro, disfarça bem e finge naturalidade, escondendo o turbilhão de sentimentos que carrega. A presença dela, por mais sutil que pareça, ainda mexe com ela, e isso o deixa desconfortável. Enquanto isso, Jacques toma uma atitude impulsiva ao abrigar Vanderson em sua casa. Após o homem aparecer em situação vulnerável, Jacques acredita estar fazendo a coisa certa. No entanto, a decisão causa desconforto em Tânia, que não esconde sua insatisfação com a presença inesperada. Ela desconfia das intenções de Vanderson, que a todo momento se mostra misterioso demais para alguém que teria perdido a memória.
Davi, por sua vez, pressiona Samuel a escrever mais um poema para ele recitar. No entanto, o pedido aparentemente inocente irrita profundamente Samuel. O jovem, que há tempos esconde seus sentimentos por Davi, sente-se explorado e começa a se incomodar com a dinâmica entre os dois. A relação entre os irmãos vai se desgastando e o clima entre eles fica cada vez mais tenso. Léo, ainda envolto em seus próprios dilemas, procura Filipa para desabafar. Fala de sua frustração com Davi, da desilusão que sente e do cansaço de alimentar sentimentos não correspondidos. Filipa o escuta com atenção e tenta aconselhá-lo da melhor forma, oferecendo uma visão mais lúcida sobre a situação. Ela sugere que ele cuide de si, antes de continuar se doando tanto por alguém que não o vê como ele gostaria. Enquanto isso, Jacques, ainda acreditando que Wanderson sofre de amnésia, toma uma decisão arriscada. Pede que ele finja ser o pai biológico de Sofia. A ideia é reforçar a estabilidade emocional da jovem. Mas Jacques ignora que Wanderson, na verdade, está apenas fingindo a perda de memória. Wanderson escuta a proposta em silêncio e, por dentro, relembra do passado, especialmente de quando Ellen, sua antiga companheira, negou a gravidez. A lembrança o deixa amargo, e seu interesse em se aproximar de Sofia parece motivado mais por conveniência do que por arrependimento. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Dona de Mim. Mais tarde, Léo decide confrontar Samuel sobre os poemas. Quer entender por que o irmão escreve com tanta emoção e profundidade, mas nunca se declara diretamente. Samuel, encurralado, não consegue confessar o amor que sente e foge da conversa. O silêncio dele fala mais do que qualquer palavra. Diante da falta de reciprocidade e da confusão emocional que vive, Léo toma uma decisão dolorosa. Termina com Davi. Decide seguir em frente, por mais difícil que seja, buscando preservar sua própria integridade emocional. Ao mesmo tempo, Gisele começa a perceber algo estranho no comportamento de Ayla. Ela observa a jovem com atenção e passa a suspeitar que algo está sendo escondido. A tensão explode entre Davi e Samuel, que acabam brigando. A discussão é acalorada e cheia de mágoas mal resolvidas. Abel tenta intervir e apartar os dois, mas percebe que o conflito entre os irmãos está longe de ser apenas uma questão de palavras. É um acúmulo de sentimentos nunca ditos. Léo será surpreendida por uma verdade devastadora que mudará completamente o rumo de sua vida amorosa. A babá, que vinha se entregando cada vez mais ao romance com Davi, se sentirá traída ao descobrir que os poemas apaixonados que tanto a encantaram não foram escritos por ele, e sim por Samuel, irmão de Davi, e verdadeiro autor das palavras que tocaram seu coração. Desde que começou a receber as declarações poéticas, Léo foi se abrindo, pouco a pouco, para o amor. As palavras, cheias de sensibilidade, mexiam com ela de um jeito que nunca havia sentido. Em uma conversa com o próprio Samuel, Léo chegou a confidenciar que os versos escritos por Davi haviam mudado a forma como enxergava o namorado. Ela acreditava que havia finalmente encontrado alguém que a compreendesse, que a enxergasse por dentro e que se expressava com a alma. Mal sabia ela que esse alguém estava diante dela o tempo todo, mas em silêncio. Samuel, por sua vez, vivia um dilema doloroso. Apaixonado por Léo há muito tempo, ele preferiu esconder seus sentimentos e transformá-los em poesia, colocando tudo o que sentia nos versos que escrevia. No entanto, permitiu, ou melhor, suportou, que Davi se apropriasse de suas palavras para conquistar Léo. O silêncio de Samuel, ao mesmo tempo cúmplice e sofrido, era um grito preso no peito. Ele via, dia após dia, o amor da sua vida se aproximar do irmão por meio dos poemas que ele mesmo criava, mas não tinha coragem de se revelar. A situação se complica ainda mais quando Davi, mesmo ciente do impacto que os poemas causavam em Léo, insiste em se passar pelo autor. Em um momento especialmente marcante,
Davi tenta esconder um novo poema escrito por Samuel, mas acaba recitando-o para Léo como se fosse seu. A força das palavras e o clima de intimidade resultam numa noite de amor entre os dois. A paixão parece consolidada, cheia de promessas, juras de afeto e um futuro compartilhado, tudo baseado numa mentira. Mas a farsa não dura muito. Um dia, de maneira completamente inesperada, Léo entra no quarto de Samuel para procurar uma bola para brincar com Sofia. Enquanto vasculha gavetas, encontra um caderno de anotações. Movida pela curiosidade e sem imaginar o que está prestes a descobrir, ela folheia o caderno e dá de cara com um poema, o mesmo que Davi havia recitado para ela na noite anterior. A caligrafia, as anotações, os versos, tudo ali indica que Samuel é o verdadeiro autor. A revelação é um baque. Léo sente o chão desaparecer sob seus pés. A dor da traição vem acompanhada de uma série de emoções conflitantes: raiva, frustração, tristeza, vergonha e, acima de tudo, decepção. Ela se sente enganada por Davi e, ao mesmo tempo, comovida pela entrega silenciosa de Samuel. Sem saber como reagir, corre para desabafar com sua amiga Filipa. Entre lágrimas, conta tudo o que descobriu. Filipa a escuta com carinho e a ajuda a organizar os sentimentos, incentivando-a a buscar respostas e se posicionar. Decidida a esclarecer tudo, Léo vai até Samuel. Ela quer ouvir dele a verdade. Quer saber por que ele se calou por tanto tempo. Por que permitiu que Davi se passasse por autor de seus sentimentos. Mas Samuel, mesmo tendo finalmente a chance de abrir o coração, trava. Envergonhado, acuado e emocionalmente fragilizado, ele não consegue se declarar. Seu silêncio é doloroso, tanto para ele quanto para Léo, que entende naquele momento que não pode mais continuar vivendo uma história baseada em ilusões. Mais tarde, Léo confronta Davi. Ele tenta se explicar, diz que agiu por impulso, que não queria machucá-la, mas seus argumentos não convencem. Para Léo, não se trata apenas de quem escreveu os poemas. Trata-se da confiança que foi quebrada, da manipulação dos sentimentos, da falta de verdade. Com o coração partido, ela decide terminar o relacionamento. A decepção é profunda, mas ela prefere recomeçar sozinha do que continuar ao lado de alguém que a enganou. A verdade escancarada gera uma crise ainda maior. A tensão entre os irmãos, que já vinha se acumulando, explode de vez. Samuel, dominado pela frustração e pelo arrependimento, se sente humilhado. Davi, por outro lado, se irrita com a postura do irmão e tenta justificar suas atitudes como uma chance que ele apenas aproveitou. Os dois acabam se enfrentando em uma briga feia, cheia de acusações, mágoas antigas e palavras duras. O clima esquenta tanto que Abel precisa intervir para impedir que a discussão se transforme em algo ainda pior. A partir dessa reviravolta, a vida de Léo toma um novo rumo. Ela precisará lidar com a dor da desilusão, mas também encontrará forças para se reconstruir, agora com mais maturidade, consciência e clareza sobre o que realmente deseja viver. Um amor verdadeiro, sem máscaras nem mentiras. O impacto da revelação promete mudar não só o destino de Léo, mas também o vínculo entre Davi e Samuel, deixando marcas profundas e abrindo espaço para transformações futuras. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Wanderson continua manipulando os que estão à sua volta e, em mais uma jogada habilidosa, consegue despistar Jaques, que tenta descobrir suas reais intenções. O pilantra mantém a pose de vítima, mesmo após a recente passagem pelo hospital, e surpreende ao pedir abrigo justamente na casa de Jaques, deixando todos desconfortáveis com a proposta. Enquanto isso, o clima de romance toma conta de outros personagens. Filipa e Abel finalmente se rendem à tensão que há tempos pairava entre eles e trocam um beijo apaixonado. A conexão entre os dois se aprofunda, abrindo espaço para um novo capítulo em suas vidas. Davi, por sua vez, compartilha com Léo mais um poema escrito por Samuel. A sensibilidade das palavras emociona Léo, e os dois acabam se aproximando ainda mais, até que finalmente decidem ficar juntos.
Davi, sentindo que o momento é propício, propõe que Léo vá morar com ele. A ideia de dividir a vida, e não apenas o espaço, fortalece ainda mais o vínculo dos dois. Em um momento de confidência, Léo abre o coração e conta a Davi toda a história envolvendo Sofia, revelando feridas antigas que ainda o marcam. Davi, sempre empático, acolhe Léo e o encoraja a seguir em frente, deixando o passado para trás. Em outro núcleo, Ayla conhece Maitê, uma mulher decidida que a incentiva a seguir seu desejo de ser mãe, mesmo sem o apoio ou consentimento de Gisele. Animada e determinada, Ayla conhece Caco, um possível doador para o bebê que tanto deseja. Sem perder tempo, ela decide tentar uma inseminação caseira, acreditando que é hora de tomar as rédeas de sua própria vida e destino. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Dona de Mim. Yara, sempre ousada, se insinua para Manuel, o que desperta a desconfiança e o ciúme de Jussara. A tensão entre elas cresce, especialmente quando Yara começa a observar com desconfiança o relacionamento entre Davi e Léo. Apesar de não ter provas, ela começa a espalhar comentários sutis, tentando plantar a dúvida em quem está ao redor. O destino, porém, guarda mais surpresas. Em meio aos dias tranquilos com Davi, Léo encontra o caderno de poesias de Samuel. O objeto o emociona profundamente, despertando lembranças e reflexões. A descoberta reacende um misto de sentimentos, saudade, gratidão e até um certo alívio, por perceber que, mesmo após tanta dor, ele está pronto para viver um novo amor. Com romances em ebulição, decisões ousadas e conflitos crescentes, os personagens seguem trilhando caminhos entrelaçados por desejo, dor e esperança, enquanto o futuro se desenha com reviravoltas à vista. Samuel andava inquieto nos últimos dias. Algo que havia descoberto o deixara perturbado, e ele precisava compartilhar com alguém de confiança. Após revisar cuidadosamente alguns documentos arquivados no setor de recursos humanos da empresa, chegou a uma conclusão surpreendente e perigosa. Patrícia, da consultoria empresarial recém-contratada, era irmã de Ricardo, o braço direito de um dos maiores rivais da companhia. Aquela revelação poderia mudar tudo. Sem conseguir conter o peso da informação, Samuel procura seu pai, Abel. Eles se encontram na ampla sala envidraçada da presidência, onde o clima de tensão é abafado apenas pelo som baixo do ar-condicionado. O veterano empresário, acostumado a lidar com grandes crises, percebe o semblante sério do filho e interrompe o que fazia. "Aconteceu alguma coisa?" pergunta Abel, fechando a pasta de relatórios. Samuel respira fundo, senta-se à frente do pai e diz com firmeza: "Pai, eu descobri algo muito importante, e precisamos conversar com calma sobre isso." Abel arqueia as sobrancelhas, atento. A experiência lhe ensinara que as falas mais perigosas começavam com esse tipo de preâmbulo. "Diga logo, Samuel, o que foi?" "Eu descobri que o Ricardo e a Patrícia da consultoria empresarial, eles são irmãos." Abel franze o senho. "Como assim, irmãos? Tem certeza do que está dizendo?" "Absoluta. Eu chequei os documentos dos dois no RH. Mesmo nome de pai, mesma mãe, mesma cidade de nascimento também. Não é coincidência." Abel se recosta na cadeira pensativo. A informação parece reverberar lentamente dentro dele, como se cada detalhe ganhasse peso e consequência. "Isso muda tudo", murmura, olhando fixamente para um ponto no horizonte da janela. "Precisamos ser cautelosos com isso, Samuel." "Eu pensei em marcar uma reunião com eles", propõe o filho de maneira objetiva. "Talvez com os dois na sala a gente perceba alguma coisa, ou até consiga arrancar algo." "Eles escondem essa informação por algum motivo, pai. Não pode ser só coincidência." Abel levanta-se e começa a andar de um lado para o outro, típico gesto que adotava sempre que precisava tomar decisões estratégicas. "Marca essa reunião, mas não diz nada além do necessário. Nada de confrontos precipitados. Entendeu?"
Samuel assente, mas completa. Eu também acho que a gente deveria chamar o Davi. Afinal, foi ele quem contratou a consultoria. Abel vira-se de súbito, o semblante endurecido. Claro que vamos chamar o Davi, mas que fique claro, ele precisa entender a gravidade disso. Essa história de achar bonitinho o currículo pode ter custado mais do que imaginamos. Pai, o Davi já está sob muita pressão. Ele não precisa de mais uma bronca agora. A resposta sai sem pensar, mas Abel não deixa passar. Para de proteger seu irmão, diz, num tom que mistura cobrança com preocupação. Isso aqui é sério, Samuel. Estamos lidando com possíveis infiltrados, com gente que pode estar trabalhando contra a empresa, contra a nossa família. E você quer alisar a cabeça do Davi? Samuel abaixa os olhos por um instante. Ele sabia que o irmão tinha bom coração, mas também sabia que Davi podia ser impulsivo. Mesmo assim, algo em seu instinto pedia cautela também com Abel. Não era hora de atritos internos. Nesse momento, a tensão é quebrada bruscamente com a entrada de Filipa, abrindo a porta com força. Eu desisto, diz, exasperada. Eu não consigo mais conversar com a minha filha, com a Nina. É impossível. Abel e Samuel se viram para ela, surpresos com a interrupção. Filipa passa as mãos nos cabelos, visivelmente fora de si. Nunca fui boa nisso, eu sei. Nunca soube dialogar com ela. Mas agora parece que estou falando com uma parede. Ela não me ouve, não me responde. E quando responde, é só para me atacar. Eu juro, parece que vou explodir. Abel e Samuel trocam um olhar silencioso. O patriarca respira fundo, mas antes que possa dizer algo, Samuel se levanta e diz: Eu vou deixar vocês conversarem. A gente continua esse assunto depois, pai. E com discrição, sai da sala. Filipa não percebe o alívio sutil de Samuel ao sair. Para ele, o clima havia se tornado tenso demais e, ao mesmo tempo, emocionalmente frágil. A revelação sobre o parentesco entre Ricardo e Patrícia era grave, mas também sensível. Eles precisavam de mais provas, de mais estratégias, antes de transformar aquilo numa guerra aberta. E, acima de tudo, ele não queria envolver ainda mais o irmão num possível escândalo empresarial. Abel, por sua vez, tenta ouvir Filipa, mas sua mente continua processando as informações de Samuel. Ricardo e Patrícia. Irmãos. Coincidência? Conspiração? A consultoria foi uma recomendação neutra ou uma manobra bem arquitetada? Os riscos estavam crescendo a cada dia, e ele sabia. O menor deslize agora poderia custar o que restava de controle da família sobre a empresa. Enquanto Filipa desabafa sobre as dificuldades com a filha, Abel está em outro plano. Ao fim do desabafo, ele a ouve, consola, oferece conselhos. Mas parte de si já está montando as peças de um novo jogo. Um jogo silencioso, mas letal, onde a verdade precisará ser revelada, no tempo certo e da maneira certa. Do lado de fora da sala, Samuel caminha lentamente pelo corredor da empresa. Seus pensamentos estão a mil. Ele já marcou a reunião com Ricardo e Patrícia, como combinado. Agora só restava aguardar. Mas a sensação de que algo muito maior está prestes a vir à tona não o abandona. Ele sente lá no fundo que o que descobriu é só a ponta de um iceberg, e que o que está por trás pode abalar mais do que apenas negócios. Pode atingir laços, lealdades e até mesmo sua família. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Filipa realiza uma apresentação emocionante nas ruas, cercada por curiosos e admiradores. Davi, animado com o talento da amiga, decide transmitir tudo ao vivo, permitindo que sua família acompanhe cada detalhe daquele momento especial. Enquanto canta, Filipa capta a atenção de Danilo, que reage com intensidade ao vê-la tão livre e vibrante. Pão e Jaques, atentos à movimentação, não deixam de notar a reação do rapaz, trocando olhares discretos diante da evidente comoção. Em outro ponto da cidade, Léo compartilha com Samuel que tem percebido Davi cada vez mais envolvido com os poemas de Filipa, algo que o tem deixado pensativo. A insinuação incomoda Samuel, que tenta disfarçar o incômodo, mas não consegue esconder totalmente o ciúme crescente.
A tensão entre eles se intensifica quando Manuel, observando o comportamento de Danilo, não hesita em confrontá-lo, iniciando uma discussão acalorada. Os ânimos exaltados chamam a atenção, e a situação exige que ambos se afastem para evitar um escândalo. Enquanto isso, Jacques, movido por seus próprios interesses e desconfianças, decide ir até o hospital em busca de Wanderson. Ao chegar, é surpreendido com a frieza do homem, que finge não reconhecê-lo. A atitude levanta ainda mais suspeitas sobre as reais intenções de Wanderson, deixando Jacques desconfiado e inquieto. De volta à pensão, Rosa procura Samuel e, em uma conversa franca, o questiona sobre seus sentimentos por Léo. Ela percebe que há algo mal resolvido entre os dois e acredita que enfrentar esses sentimentos pode ser o primeiro passo para esclarecer muitos dos conflitos ao redor. Samuel, encurralado, não consegue responder com clareza, revelando sua própria confusão emocional. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Enquanto isso, Tânia toma a iniciativa de convidar Patrícia para um jantar. Jacques, ao descobrir esse encontro, se mostra surpreendido. A aproximação entre as duas mulheres levanta dúvidas sobre possíveis alianças inesperadas ou até sentimentos que podem mudar o rumo das relações entre os personagens. Em um momento mais pessoal, Abel pede a Filipa que vá até sua casa. Com o ambiente mais calmo, ele mostra à jovem uma carta deixada por Ellen, que pode conter revelações importantes sobre o passado e até pistas sobre o futuro de todos os envolvidos. Filipa lê a carta com emoção, sentindo-se ainda mais motivada a seguir em frente com seus projetos e decisões. Por fim, Jussara e Manuel, após tantos altos e baixos, se aproximam novamente e compartilham um momento de carinho, sinalizando uma possível reconciliação. Os laços começam a se recompor, mas as verdades ainda escondidas prometem movimentar os próximos dias. As peças seguem se movendo, e cada gesto ou palavra pode alterar completamente o destino dessa trama. Nina mostrará que não está de volta para fazer as pazes ou seguir um caminho de redenção. A filha de Filipa retorna de Portugal com ares de mistério, uma atitude desafiadora e um canivete no bolso, literalmente. Sua chegada à trama será marcada por um momento tenso e ameaçador, abalando a rotina da mansão dos Boás e deixando claro que ela pode ser muito mais perigosa do que aparenta. Sem ser vista por nenhum funcionário ou segurança, Nina conseguirá entrar sorrateiramente na imensa casa. Conhecendo cada canto da mansão, afinal cresceu ali, ela seguirá direto para o quarto que um dia foi seu, hoje ocupado por Sofia. Sem cerimônia, abrirá o armário, remexerá nas gavetas, jogará objetos no chão e empurrará as roupas de Sofia para o lado, como se tentasse apagar a existência da atual moradora dali. Em seguida, tirará os sapatos, se jogará na cama com desdém e, como se nada tivesse acontecido, adormecerá. O susto virá quando Leona, a dedicada babá da casa, abrir a porta para verificar o quarto. Ao dar de cara com uma estranha deitada na cama de Sofia, ela gritará, instintivamente: "Socorro! Alguém invadiu a casa!" berrará em pânico. Despertada bruscamente, Nina reagirá como uma bomba relógio. Num salto ágil, sacará de dentro da jaqueta um canivete prateado e o apontará na direção da babá. "Fica quieta! Não grita!" ordenará com os olhos arregalados e respiração acelerada. Mesmo diante da ameaça, Leona manterá uma postura firme. Seus olhos se fixarão nos de Nina, como quem tentava decifrar a alma da invasora. Ei, ei, ei! Baixa essa arma aí, valentona! Quem é você? O que tá fazendo aqui?" perguntará, mantendo as mãos erguidas. "Não te interessa!" responderá Nina, num tom ríspido e desafiador. O clima estará prestes a explodir quando Filipa surgir no corredor, atraída pelos gritos. Ao ver a filha ali, viva, bem e mais crescida, Filipa será dominada pela emoção. "Nina, minha filha, meu Deus, você tá aqui mesmo!" exclamará, correndo para abraçá-la. Ao ver a mãe, Nina rapidamente esconderá o canivete no bolso. O gesto é rápido, discreto e passa despercebido por Filipa. O reencontro entre mãe e filha será marcado por um abraço intenso, mas a tensão no olhar de Nina permanecerá, como se o afeto não fosse totalmente recíproco. "Você voltou... Você tá em casa!" dirá Filipa com lágrimas nos olhos, completamente envolvida pela felicidade do reencontro. Ainda tremendo, Leona observará tudo à distância, sem abaixar a guarda. A babá, com o instinto aguçado,
sentirá algo estranho naquela jovem, algo sombrio, perigoso. Essa é sua filha? Perguntará, tentando esconder o nervosismo na voz. Sim, essa é a Nina, minha menina. Ela morava em Portugal e agora voltou para mim, explicará Filipa, radiante. Leona assentirá com um leve aceno, mas continuará encarando Nina, agora em silêncio. A troca de olhares entre as duas deixará claro que a babá não foi convencida pela cena emotiva. Nina, por sua vez, sustentará o olhar com desprezo, como quem manda um recado silencioso. Não se meta comigo. Mesmo sem uma palavra, o clima entre as duas ficará carregado. Filipa, alheia à atenção, convidará Nina a descer para comer alguma coisa. Vamos, filha. Deve estar com fome depois da viagem. A gente tem tanto para conversar. Claro, mãe. Tô morrendo de fome mesmo, responderá Nina, já adotando um tom mais doce, mas forçado, como quem interpreta um papel. Enquanto as duas descem, Leona permanece parada no corredor, com o coração acelerado. A cena que acabara de presenciar não lhe saía da cabeça. Aquela menina não era apenas rebelde. Era alguém com segredos. E perigo. Mais tarde, Leona procurará Abel para relatar o que viu. Ela me ameaçou com um canivete, Dr. Abel. Eu sei o que vi. E sei quando uma pessoa não presta. Essa Nina, ela tá escondendo alguma coisa. Abel ficará pensativo, mas hesitará em agir de imediato. Afinal, Filipa estava tão feliz com o retorno da filha. Confrontá-la agora poderia causar uma tempestade familiar. Enquanto isso, Nina circulará pela mansão como se nunca tivesse ido embora. Mas seus olhos investigativos, sua postura defensiva e a forma como segura o bolso com firmeza mostram que ela não voltou apenas para matar as saudades. Há algo por trás de seu retorno, e pelo jeito que tudo começou, o que vem por aí promete ser ainda mais explosivo. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, o público vai finalmente descobrir as verdadeiras intenções de Wanderson, o pilantra que reapareceu na vida de Sofia alegando ser seu pai biológico. Mas, longe de um gesto nobre ou um arrependimento sincero, Wanderson deixa claro que sua aproximação com a menina não passa de uma jogada fria e interesseira. Seu objetivo? Usar a própria filha como isca para arrancar dinheiro da poderosa família Boas. Tudo começa quando Wanderson passa a rondar a escola onde Sofia estuda. De maneira suspeita e insistente, ele tenta se aproximar da menina, mesmo sem autorização. Mas seus movimentos não passam despercebidos. Samuel e Léo, atentos à segurança da criança, logo notam sua presença e alertam tanto o inspetor da escola quanto um policial da ronda local. A resposta é rápida. Wanderson é impedido de permanecer nos arredores e acaba expulso, visivelmente irritado. Revoltado, ele volta para o apartamento de Jacques, onde está hospedado, e desabafa com Tânia tentando se fazer de vítima. Chamaram a polícia para me pegar. Eu só queria ver minha filha. Desde quando isso é crime? Zrenia dispara com aquele tom cínico habitual. Mas Tânia, que já conhece bem o caráter duvidoso do golpista, não se comove. Direta, ela exige saber o que ele realmente quer com Sofia. É nesse momento que Wanderson escancara, sem o menor remorso, o verdadeiro motivo de sua aproximação. Grana. Que nem você. E essa menina pode me render um bom dinheiro. Os Boas são loucos por ela. A frieza com que ele se refere à própria filha choca até mesmo Tânia, que ainda tenta entender se Wanderson tem alguma intenção mínima de exercer um papel paterno. Quando questionado se estaria disposto a assumir a guarda da menina, caso conseguisse legalmente, Wanderson nem disfarça a indiferença. Claro que não. A Ellen sabia que eu não queria um filho. A declaração é reveladora e confirma o que muitos suspeitavam. Wanderson nunca teve qualquer interesse genuíno em ser pai. Ele vê Sofia apenas como um meio para atingir seus fins escusos. Além disso, ele ainda tenta inverter a culpa da situação, responsabilizando Ellen por tê-lo deixado e levado o dinheiro que era dos dois. Segundo ele, tudo teria sido diferente se ela tivesse continuado ao seu lado. Mas a verdade é que Wanderson está apenas em busca de uma nova chance de se dar bem às custas dos outros. E desta vez, não hesita em usar a própria filha como peça central do golpe. Tânia, ainda que cúmplice em outras tramóias, percebe que Wanderson está ultrapassando todos os limites. A relação entre os dois começa a estremecer, e as cenas seguintes prometem revelações ainda mais intensas, já que Samuel e Léo não vão descansar enquanto Sofia não estiver totalmente protegida.
Com essa reviravolta, a novela Dona de Mim mergulha ainda mais fundo nos conflitos familiares e nas máscaras que muitos personagens ainda usam. A verdade sobre Wanderson agora está clara, mas a batalha para impedir que ele se aproxime de Sofia está apenas começando. E a pergunta que fica é: até onde ele será capaz de ir para conseguir o que quer? Nos próximos capítulos de Dona de Mim,